Amém, queridos. Nós temos passado, esses últimos dias, tempos diferentes, tempos difíceis, mais difíceis para uns, menos difíceis para outros, mas eu acredito que todos nós temos nos forçado a uma nova adaptação, não é mesmo? Esse novo normal, como as pessoas dizem, essa nova forma de agir, de sair de casa, de se portar. Mas é uma adaptação, mas eu quero te dizer que esse é o mundo real. Bem-vindo ao mundo real, ao mundo dos adultos. Nós vivemos, na verdade, uma eterna adaptação, não é mesmo? E assim, queridos, algumas pessoas mais sinceras têm coragem de me dizer, que eu, quando eu prego, eu sou muito dura, mas eu quero falar para os queridos que, de todo o meu coração, quando eu vou buscar o Senhor, quando eu me coloco na presença do Senhor para ouvir a voz do Senhor, quando eu pergunto para o Senhor o que a sua igreja quer, o que a sua igreja precisa, Deus, porque não é aquilo que eu quero dizer aqui, isso que eu quero que os irmãos entendam, mas é aquilo que o Senhor quer falar à igreja, é aquilo que o Senhor quer nos conduzir, é o derramar do grande amor do Senhor, não é mesmo? Na palavra diz que o Pai que ama é aquele que disciplina, corrige. Se existe alguma palavra aqui de correção, é porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer perto dEle, não é mesmo? E nos momentos assim que o Senhor começa a falar comigo, assim, meu coração começa a explodir, eu começo até a tremer de tudo aquilo quando Deus vai falando, quando eu vou ali escrevendo o que o Senhor vai me falando para eu falar aqui para a igreja, e eu tenho certeza que é do Senhor, porque o Senhor, Ele vai constrangendo o meu coração, isso passa primeiro por mim, eu vou passando a minha vida em revista, tem um tempo ali sabe, com o Senhor ali, sabe, face a face com o Senhor. Não é brincadeira nós nos colocarmos aqui diante da igreja, diante de um povo, para trazer uma verdade, para trazer o que o Senhor quer dizer a nós. Amém, queridos? E eu quero que você receba essa palavra do Senhor em todo o seu coração. O Espírito Santo vai ministrar. Amém? Mas nós estávamos falando, sobre o mundo real. E no mundo real não existe árvore de algodão doce, nem árvore de dinheiro, Quando a gente era criança, a gente queria tanto encontrar uma, não é? Mas aquele que vive só pelo seu querer, ele é imaturo, não é mesmo? A grande maioria das pessoas que querem viver somente pelos seus próprios desejos, são pessoas ainda que são sustentadas por alguém que nem sempre desceu ali um suor no rosto por aquilo que realmente ela está ali desfrutando. E sabe por quê, amados? Será que um pai de família, aquele pai de família, aquela pessoa que tem debaixo de si pessoas sob a sua responsabilidade, será que essa pessoa ela amanhece de manhã e ela pensa, será que eu vou levantar? Será? Acho que eu vou ficar aqui mais umas 2 horas. Será que é assim, queridos? Ou será que o pai de família nem pensa o que o seu corpo está, onde o corpo está doendo, se a cabeça está doendo, se ele está sentindo alguma coisa, chegou a hora, levanta, não é mesmo?
Esse é o mundo dos adultos. E outra coisa que não está no cardápio do mundo dos adultos é desistir. Desistir não está no cardápio do mundo dos adultos, das pessoas maduras, das pessoas que compreendem o que é essencial e o que é relevante nas suas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler aqui nessa tradução. Depois eu vou estar abordando outras traduções para a gente ir entendendo melhor, né? Que tudo está... O que o Senhor quer falar para nós. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Amém? Agora nós vamos até aí. E esse texto, ele começa com uma palavra. Que palavra é, irmãos? Portanto, certo? Na língua portuguesa, o que quer dizer portanto? Portanto, é uma conjunção conclusiva que quer dizer, então, concluindo, existe uma conclusão de um raciocínio, certo? A palavra portanto, ela está concluindo um raciocínio. E esse texto do capítulo 12, ela começa com essa palavra. Então, o que ela está concluindo? Se você conhece o capítulo 11 de Hebreus, você sabe que tem lá, o que tem lá no capítulo 11 de Hebreus? Os heróis da fé, muito bem. E quando eu estava meditando nesse texto e eu estava... o Senhor estava falando comigo, eu me lembrei que na semana que vem vai ser pregado Hebreus 11, não é mesmo, pastor? Não é? Então, olha, o Senhor trouxe Hebreus 12 hoje, e semana que vem o Senhor vai falar com a gente sobre Hebreus 11. Mas... Hebreus capítulo 12 está concluindo um comentário de inúmeras pessoas, pais da fé, pessoas que combateram o bom combate, pessoas que aceitaram seu chamado, pessoas que tiveram as suas lutas, muitas vezes tropeçaram, mas não desistiram. E eu te convido nessa semana, você que conhece, eu conheço Hebreus, estou cansado de ver, mas leia, reaviva a sua lembrança desse capítulo.
Amém? Eu queria que vocês essa semana tirassem aí pelo menos meia hora para você ler Hebreus capítulo 11. E você vai ser ministrado poderosamente mais ainda daquilo que eu vou pregar hoje, daquilo que eu vou falar hoje. E você vai ser ministrado mais ainda na semana que vem, quando o pastor Dimas pregar sobre Hebreus 11, né, que foi uma direção do Senhor. Semana que vem é dia de ceia. E a orientação do Senhor foi que ele pregasse ali em Hebreus capítulo 11. E aí, queridos, esse texto que nós vamos falar aqui, então, é uma conclusão. Então, o quê? Então, o quê? Então, também nós, né, o texto ali diz, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, porque até agora estava sendo relatado o quê? A vida de muitas pessoas. Os feitos do Senhor. Essas testemunhas não são só os nossos irmãos que estão ao nosso redor, mas existe um mundo espiritual que é testemunha dos nossos atos. Os anjos e os demônios estão ali observando as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, falamos. Nós temos certeza disso porque lá em Jó, o diabo, ele vai até Deus falar de quem? De Jó, não é? Então, Satanás estava indo ali confrontar Deus em relação às atitudes de Jó. Então, nós estamos, diz o texto, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aí, então, o texto continua. Desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Queridos, esse texto diz que nós estamos numa corrida. E eu acredito que todo mundo sabe aqui que para você fazer uma corrida, você tem que se preparar, não é mesmo? Você tem que estar preparado. E o texto diz que nós já estamos numa corrida. E que para que você possa continuar e para que você possa ir e não desistir dessa corrida, o texto fala para que nós precisamos nos desembaraçar de tudo o que nos atrapalha, que é o pecado. O pecado nos embaraça nessa corrida. Esse pecado que nos envolve, esse pecado que nos escraviza, esse pecado que nos paralisa, esse pecado que quer nos impedir a alcançarmos o alvo. E aí, meus amados, eu queria que você pensasse hoje, o que tem te embaraçado? O que tem te impedido? Como nós dissemos no início, nós estamos vivendo um novo normal e nós precisamos de uma adaptação. Em tudo, meus amados, nós vamos buscar estratégias no Senhor para vencer. Nós temos tantas ferramentas. O Senhor nos deu sabedoria e inteligência. Esse novo normal, ele pode vir em nosso favor, em favor do reino. E nós precisamos enxergar as coisas de uma forma positiva, de uma forma redentora, redentiva. Nós não podemos enxergar tudo isso que vem sobre nós como uma derrota. Não, nós precisamos enxergar e ver ali que há sim
algo para realizar nesse tempo. E o texto, meus amados, continua dizendo assim no versículo 2: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Olhando fixamente. E fixamente, meus amados, obrigada, irmão. Olhando fixamente é confiar cegamente no Senhor. É confiar sem medo, sem nenhum medo. É confiar de todo o seu coração no Senhor. Não é só olhar fixamente, mas é algo figurado que está dizendo aqui, mas é nós confiarmos naquele que criou e consumou a nossa fé. Jesus Cristo consumou a nossa fé. Ele realizou tudo aquilo que Deus desejava que Ele realizasse aqui nessa terra. E o Senhor nos chamou, meus amados, também para realizar, e nós vamos acertar o alvo. Nós somos chamados para avançar, não para retroceder. Nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos crer no milagre que está acontecendo, nos milagres que ainda estão por vir. Creia, Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Nós somos perdoados e nós somos livres para prosseguir na presença do Senhor, meus amados. Ele nos perdoa quando Ele encontra um coração que reconhece os seus erros, que se arrepende dos seus erros. Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos fazer tudo novo na nossa vida. E é Ele que nos dá força para que a gente possa colher os frutos das sementes mal semeadas, das sementes que nós com as próprias mãos semeamos ali, sementes de maldade. Nós vamos colher? Vamos, mas o Senhor nos fortalece, meus amados. O Senhor não nos deixa só, o Senhor está conosco. E olha só que maravilhoso aqui, o texto ele continua dizendo assim, olha, perceba aqui, olha, Jesus, o qual, Jesus aquele que por causa do júbilo que lhe fora proposto, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Diz que Jesus suportou a cruz. Jesus manteve-se firme diante de uma situação desfavorável. Manter firme diante de uma situação desfavorável. Isso daqui, meus amados, é o relato de um homem maduro. Jesus era um homem maduro. Jesus, ele suportou a cruz. Uma criança, ela suporta alguma coisa? Não, jamais. Uma criança, o que ela faz? Ela grita, ela pula, sapateia, ela xinga, ela agride, ela afronta. Isso são sinais de imaturidade, amados. Suportar, manter-se firme diante de situações desfavoráveis é um indício de uma pessoa madura, de uma pessoa que
suporta as diversidades. Se você hoje tem passado por dificuldades, você pode dizer assim, mas eu estou passando por uma doença, né, algo que está fora do meu controle, né, tenho um distúrbio neurológico, é algo que eu já não estou mais dando conta. Eu quero falar para você que você precisa ter responsabilidade e maturidade para buscar profissionais que possam te auxiliar. O nosso Deus, Ele levantou pessoas idôneas, responsáveis. Você tem pastores que podem te ajudar, mas você tem a ciência que pode também te auxiliar. Nós precisamos agir com maturidade, com responsabilidade. E nós precisamos enfrentar, porque muitas coisas difíceis virão. Se a gente lê a Bíblia, se a gente sabe o que está no porvir, meus amados, o que nós estamos vivendo hoje está tudo certo, não é mesmo? Está tudo certo. Se nós estamos no fim, se nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas, está tudo certo. Muitas coisas sobrevirão. E a grande estratégia de Satanás é fazer os homens sensíveis, como finos cristais, que não pode, que não aguenta um olhar torto, gente. Isso é uma estratégia de Satanás contra nós. Nós não podemos ser tão sensíveis assim. Coisas mais duras, coisas assim, difíceis virão sobre nós e nós precisamos resistir. Porque há uma salvação a ser alcançada. Nós temos algo a alcançar aqui nessa terra. Queridos, e Jesus, olha que maravilhoso. Jesus continua sendo exemplo para nós aqui nesse texto. Olha aqui, que lindo. No versículo 3 diz assim: refleti, considerai, considera, pensa aí, profundamente, sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Pensa, queridos, o texto está mandando você pensar. Quantas afrontas Jesus recebeu, quantos xingamentos, quantas oposições, quantas pessoas tramando contra ele. Nós, quando ficamos sabendo que uma pessoa falou mal da gente, nossa, a gente vai para a cama, não é mesmo? As pessoas falam mal da gente mesmo, queridos. Não tenha dúvida. Todo mundo fala mal de todo mundo. Sabe por quê? Isso é próprio do homem. Isso é próprio da carne. Eu não me surpreendo mais. Antes eu ficava chocada. Por quê? A gente tem uma intenção boa de fazer as coisas, mas a gente não agrada as pessoas, gente. A gente não agrada. Não agrada. Por isso que eu acho maravilhoso quando fala que o Senhor olha para nós e vê o nosso coração. Glórias a Deus por isso. Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe, mas as pessoas não veem o nosso coração, as pessoas veem o exterior, não é? Vê o que está por fora, e as pessoas julgam mesmo, as pessoas não têm piedade. Nós não fomos chamados para julgar, mas a primeira coisa que a gente faz, a gente julga as pessoas.
E quando nós somos julgados, nosso Deus, isso é dolorido demais, como? Mas essa pessoa não sabe que eu estou passando por isso. Mas essa pessoa não sabe o que eu passo aqui dentro da minha casa, né? Eu quero te falar que Deus sabe. E não importa, amados, o que as pessoas dizem. Não importa. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Porque eu sei que elas vão ter a misericórdia do Senhor. E quem sou eu para confrontar, para ir lá rodar baiana, que nem se diz, né? Brigar, querer provar verdade. Quem nos justifica é o Senhor. Eu tenho chegado num tempo que nada como um dia após o outro. O mundo roda, irmãos. O mundo roda. Cuidado com as suas palavras, viu? Cuidado com os seus julgamentos. Eu estou cansado já. Eu estou cansado de ver as pessoas julgar umas às outras. Depois aquilo que ela julgou acontece com ela. Nossa. Fala assim, Jesus, tenha de misericórdia. Há tantos anos atrás eu vi essa pessoa, pregar o fogo naquela lá que estava fazendo isso. Olha ela fazendo a mesma coisa. É assim, queridos. Melhor ficar calado, viu, gente? Melhor ficar calado. E deixar Deus agir. Deixar Deus julgar. Vamos cada um cuidar do seu próprio pecado. Porque nós somos pecadores. Nós precisamos da graça e da salvação do Senhor. Nós precisamos incessantemente, ardentemente, da misericórdia do Senhor. E Jesus, meus amados, enfrentou tudo isso. E Jesus enfrentou com sabedoria, com paciência, com longanimidade. Oh, maravilha, como eu quero isso para a minha vida. Ser longânimo, paciente, né? E sabe por que aqui esse texto fala? Para que a gente pense naquilo que Jesus passou, veja as dores de Jesus aqui nessa terra, para que a gente, queridos, não nos fatiguemos, nem tampouco desanimemos. Algumas traduções falam para que a gente não desmaie em nossa alma, né? A alma é a sede dos sentimentos, para que a gente não se desmaie, né, nos nossos sentimentos, né? Que a gente não vá parar na cama, né? Quando essas afrontas chegarem a nós. Então, queridos, o Senhor Jesus pode ministrar e mostrar aqui dentro da palavra de Deus, queridos, como ele foi, ele resistiu às afrontas, como ele se comportou diante, né, dessas tramas malignas. Mas o próximo versículo é o versículo chave dessa pregação. E ele fala assim, olha, ora, na guerra contra o pecado, algumas traduções falam, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ora, na guerra, na luta contra o pecado, de novo, meus amados, nós estamos numa guerra. Nós somos guerreiros e nós estamos numa guerra contra o nosso eu, contra o pecado, contra aquilo que nos embaraça, não é? Diz o texto,
aquilo que nos embaraça, aquilo que nos faz parar, aquilo que nos impede de prosseguir. Eu queria que você abrisse ali em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que lindo! Resista, sabe por quê? Resista na fé, sabe por quê? Tem outros irmãos também passando pela mesma coisa que você está passando. Existem outros irmãos que estão sofrendo, que estão também guerreando. Mas olha ali, queridos, o versículo 6 fala assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lança toda a sua ansiedade, lança aí toda a sua dor, lança aí toda a sua guerra. Sabe, meus amados, e eu quero falar para você, sabe por que esse texto aqui ele é imprescindível? Quando ele fala assim, sede sóbrios, vigilantes, quando ele fala humilhai-vos aqui, ele dá algumas dicas aqui, alguns conselhos para nós. Sabe por quê, queridos? Nós não conseguimos, eu quero falar aqui, nós não vamos conseguir. Nós, com a nossa força, nós, com o nosso braço, nós não vamos conseguir nada. Mas é o Senhor conosco. É o Senhor conosco. Aqui fala que nós precisamos nos humilhar debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Ou seja, declarar que eu sou dependente do Senhor, que eu preciso do Senhor, não é mesmo? Para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte, nos coloque por cabeça. Mas quando Ele nos colocar por cabeça, é o quê, queridos? É para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas vezes nós passamos por certas situações para a honra e glória do nome do Senhor. Na palavra de Deus diz que a altivez precede a queda. Nós precisamos constantemente sondar o nosso coração para ver se há orgulho, altivez, soberba no nosso coração. Se achar, sabe quando a gente se acha muito espiritual? Sabe quando a gente se acha que a gente está fazendo, nossa, eu estou fazendo um espetáculo aqui. Nossa, mas eu sou muito bom, vem e vede o quanto eu sou bom. Diz a palavra de Deus que isso é o que precede, é o que vem antes da queda, meu amado. Eu acredito que você já tenha visto muito isso na sua caminhada. Muito altivo, muito orgulhoso. Cair na presença do Senhor, né? Cair ali no pecado, retornar às práticas de pecado, por quê? Estava se achando muito bom. Aqui o texto diz para que nós nos humilhemos. E humilhar é reconhecer quem nós verdadeiramente somos, né, amados? E aí, voltando ali no texto de Hebreus,
12, versículo 4, diz que você ainda não resistiu até o sangue, você ainda não resistiu até o extremo de derramar o próprio sangue. Quem foi que derramou o próprio sangue? Jesus. Jesus resistiu até derramar o próprio sangue. E nós não chegamos até aí para resistir ao pecado. Então, o que quer dizer esse texto, queridos? Que nós precisamos nos esforçar até o fim para resistir à nossa carne, os nossos desejos. Eu quero que você abra lá agora em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E aqui nos próximos versículos, define aí o que são as obras da carne, depois o fruto do Espírito, né? Gálatas 5 é conhecido como, ali nesse capítulo está descrito as obras da carne, o fruto do Espírito, mas aqui, nesse texto que nós lemos, diz que a carne milita contra o Espírito. Olha a guerra aí, olha a guerra que nós travamos. É uma guerra dos nossos desejos, das nossas vontades, contra a vontade de Deus. E isso me faz lembrar, queridos, no momento em que nós estamos em oração, quando nós estamos buscando o Senhor, quando nós estamos lá em intercessão, quando nós estamos lá em clamor, a gente pedir ao Senhor, buscar ao Senhor na vontade dEle. Você entende isso? Muitas vezes, eu lembro disso claramente na época que eu era solteira e assim, pela graça do Senhor, eu tinha uma discipuladora que me acompanhava e ela falava assim: Tânia, você vai pedir a Deus que Ele te dê o marido que Ele quer te dar, não o que você quer, mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus está reservado para você. E isso, queridos, eu levei para a minha vida. Na oração do Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, que a sua vontade seja feita aqui nessa terra. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Por mais que naquele momento ali a gente não entenda que aquilo ali é bom, que aquilo ali é perfeito, agradável, mas o Senhor sabe o porvir, todas as coisas estão escritas, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. E eu acredito que você tem experimentado isso também. Algumas coisas vêm sobre nós, a gente fica sem entender, a gente fica... o nosso entendimento não alcança, né, irmãos? Eu assim, definitivamente parei de querer entender com o meu entendimento as coisas do Senhor. Não. O Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que para mim vai ser frutífero, o Senhor sabe que para mim vai ser bênção, então eu recebo as coisas do Senhor como bênção, como boas, como perfeitas, como agradáveis. E assim nós precisamos andar, queridos. Mas aqui, mais uma vez, esse texto vem dizer que nós estamos numa guerra, não é mesmo?
Nós estamos num confronto. Mas por muitas vezes nessa guerra a gente abaixa a guarda, não é? A gente cansa. A gente fica ali numa situação de estresse, de extremo cansaço. Mas o que será que tem nos vencido? E a grande importância disso, queridos, é a gente entender que nós mesmos, nós não damos conta, que nós não somos capazes. E que não há desculpa. Se nós não resistimos ainda até o sangue, não tem desculpa antes disso, de nós desistirmos. Desistir não está no cardápio das pessoas adultas. Você pode ter aí diminuído o seu ritmo, talvez precisado que alguém venha te socorrer ali em oração, precisado de uma mão amiga ali para te ajudar em intercessão. Isso não significa que você desistiu. Pelo contrário, significa que você está, sim, resistindo. Amém, queridos? Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e nós precisamos também uns dos outros. Nunca nós precisamos tanto, né, de um telefone, de uma tecnologia. Oh, mas que glórias, né, gente? A gente poder ver as pessoas ali pela telinha. Oh, mas que bênção. Deus sabe, não é mesmo? Olha, queridos, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Deus preparou todas as coisas, querido. Imagina nós passando por esse tempo sem a tecnologia. A gente ia pirar. Mas Deus nos ama, fala a verdade. Ama demais. E eu queria finalizar aqui, querido, lendo a partir do versículo 5, volta lá, em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, capítulo 5, eu vou ler aqui numa outra tradução, que é a BKJ, diz assim, e estais esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. Olha aqui a palavra de encorajamento, o que diz aqui eu não estou no Hebreus 12 aqui. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos? Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade.
toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortaleceis as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Amém, queridos? Nós vamos até aí. Amém. Olha que quantos ensinamentos aqui. Quantos ensinamentos, meus amados. Que nós estejamos atentos a receber a disciplina do Senhor, para que sejamos as nossas mãos enfraquecidas, os nossos joelhos vacilantes, sejam o quê? Fortalecidos. Para aquele que manca, ele não se desvie, pelo contrário, ele seja curado. É assim, meus amados, que nós precisamos andar aqui na face dessa terra. Porque, como eu disse, né, o mundo dá voltas. Um dia eu estou bem, mas no outro eu vou precisar de alguém. E quando eu estiver bem, que eu possa ser um canal do Senhor na vida dos outros, e não um canal de julgamento, um canal de falar mal, mas um canal de bênção, um canal de fortalecimento. E, queridos, o Senhor quer te dizer hoje para que você não desista e não tenha medo. E eu quero que você comece a pensar nas lutas que você já passou. Quantas lutas, meus amados, você já passou e você venceu? Quantas outras você ainda vai vencer, queridos? Nós vamos vencer. Você tem certeza disso? Amém. Nós vamos vencer, amados. Nós vamos vencer. Mas nós precisamos perseverar. Não desista. Não pare. Você não vai ficar no caminho, amado. Amém. Não vai. Busque o Senhor. Aqui durante toda essa palavra foram muitas coisas que foram ditas. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse agora quantas coisas você já passou na sua vida cristã, depois que você conheceu o Senhor, por quantas coisas, por quantas lutas você já passou. Você foi vencendo, o Senhor foi te fortalecendo, o Senhor foi te conduzindo. Até aqui o Senhor esteve com você, o Senhor te carregou, o Senhor te abraçou, o Senhor te supriu a necessidade ali que você estava naquele momento. O Senhor foi fiel, o Senhor levantou pessoas, o Senhor fez milagres. O Senhor fez coisas que nem você não sabe explicar. São tantas coisas, são tantos feitos que o Senhor fez em seu favor. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, diz a palavra do Senhor. Para que a nossa alma seja fortalecida, para que a gente possa enfrentar o porvir. Nós não podemos olhar para frente, para aquilo que virá, sem lembrar o caminho que já foi trilhado. Você já trilhou um caminho. Você já passou por muitos obstáculos.
Você já foi vencedor em muitas ocasiões e o Senhor quer te lembrar disso essa manhã. Desistir não está no cardápio da vida madura, da pessoa madura, porque, meus amados? Porque o Senhor não desistiu. E porque Ele não desistiu, essa unção vem sobre nós. Porque Ele se manteve até o fim. Isso vem sobre nós como herança, queridos. E nós precisamos tomar posse das nossas heranças, das nossas promessas. Muitas promessas tem sobre a sua vida. Muito já foi se falado, e dentro da palavra de Deus são centenas de promessas sobre você. Creia no poder de Deus que atua no nosso meio, na sua vida, dentro da sua casa. Persevere, seja fortalecido no Senhor, na força do teu poder. Coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Ó Deus, eu quero entregar, ó Pai, diante do Senhor, todos os meus irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra. Ó Deus, todos, ó Pai, todos estão diante do Senhor, todos estão, ó Pai, entregando, ó Deus, todas as coisas na Tua presença, todas as suas dores diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós, ó Pai, anelamos, ó Deus, o nosso coração, ao coração do Senhor, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Pai, da Tua mão sobre nós. Nós precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos socorrer, ó Pai. Socorre-nos, ó Pai, todos os dias, ó Pai, porque todos os dias, Senhor Jesus, o nosso coração intenta o mal. O nosso coração intenta, Senhor, ó Pai, as obras da carne. Ó Deus, todos os dias, Senhor Jesus, nós, ó Pai, nosso pé vacila. Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, tenha de misericórdia de nós, pecadores. Deus Todo-Poderoso, clamamos ao Senhor nesse dia, ó Pai, uma porção, Senhor, uma unção, Deus, de fortalecimento, de suprimento, Senhor. Ó Pai, como nós precisamos de Ti, como nós, ó Pai, ansiamos, ó Pai, pela Tua presença, ó Deus, pelos Teus conselhos. Fala conosco todos os dias. Ó Pai, quando abrirmos os nossos olhos toda manhã, ó Pai, que nós possamos lembrar, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, e nós somos gratos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós, ó Pai. Muito obrigada pela Tua graça abundante. Oh, graça, 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 maravilhosa graça. Oh, Deus Todo-Poderoso, entrego, Senhor, as nossas vidas, Senhor, na dependência do Espírito Santo, para que nós sejamos sal e luz dessa terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, sê conosco,
precisamos de Ti, precisamos da Tua boa mão sobre nós. Guarda as nossas vidas para que possamos, Pai, prevalecer, continuar com os nossos pés firmes na Tua vontade. Ó Deus, correr essa corrida que nos foi proposta. Senhor, vencer as lutas diárias, vencer, ó Pai, essa guerra, Pai, que vem sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. Por isso, ó Pai, se conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos agradecer, queridos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por falar conosco nesse dia, nesta manhã. Senhor, muito obrigado pelo povo que o Senhor trouxe até aqui, que o Senhor vai purificando os corpos, Senhor Jesus, ó Pai, de todo vírus que porventura possa estar, ó Pai, nos lugares onde colocaram as mãos, onde estiveram. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal, leva-nos, ó Deus, até aos nossos destinos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Continua ministrando, Espírito Santo, nesse dia, durante a semana, nas leituras da palavra. Senhor, sê com Teu povo, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.